Matemática, terceiro ano, unidade 1, trilha 1, Cadernos de Apoio à Aprendizagem. Gravado por Renato Yoshikawa, para uso exclusivo da pessoa com deficiência, não podendo ser comercializado conforme Lei 9610/98. Cidade do São Salvador, Bahia, 23 de março de 2021. Trilha 1. Tema: Estatística, pesquisa, coleta e organização de dados. Amostra e variáveis. Porcentagem, tabelas e gráficos. Subtítulo 1. Ponto de encontro. Texto 1. Dialogando e entendendo um pouco mais a respeito dos modelos matemáticos e seu uso. Paulo. Mateus, nos últimos meses, os noticiários têm sido invadidos por gráficos relacionados à pandemia da Covid-19. Um, em especial, tornou-se extremamente conhecido, o que mostra a curva de transmissão, que se fala tanto em, entre aspas, achatar. E, para a elaboração e compreensão desses gráficos, além dos profissionais da saúde envolvidos, é necessária também a atuação de profissionais de uma área que não lida diretamente com pessoas, mas com números: a matemática. Mateus. Paulo, e isso eu já sabia. A relação entre saúde e matemática não é algo novo. Há registros que mostram que a primeira contribuição da área para a epidemiologia é atribuída ao médico e matemático Daniel Bernoulli. Em abril de 1760, Bernoulli fez uma palestra na Academia Real de Ciências de Paris, na qual demonstrou as vantagens da inoculação contra a varíola, prática muito debatida na época. Desde então, outros estudos foram surgindo, mostrando informações relevantes para a área da saúde, como identificar qual o risco de contaminação por uma doença, a partir do número de casos registrados na população. Em relação a pandemias, percebeu-se que a transmissão avança constantemente em diminuição da velocidade, até atingir seu ponto mais alto, o chamado, entre aspas, pico da curva. Quando isso acontece, ela começa a cair. Subtítulo 2. Botando o pé na estrada. Continuação do texto. Paulo. Então, você quer dizer que a matemática ajuda a controlar a pandemia? Mas afinal, como a matemática e estatística ajudam a enfrentar a Covid-19? Mateus. Vamos lá. Há laboratórios estudando a, entre aspas, durabilidade do novo coronavírus, criando réplicas dele e expondo-as a diferentes tipos de temperatura, umidade, pressão, etc. Por trazerem informações sobre o comportamento do vírus em diferentes ambientes, os resultados dessas pesquisas permitem que os cientistas prevejam maneiras de reduzir seu impacto na sociedade. A matemática também entrou na luta. Modelos matemáticos têm sido, largamente, utilizados para determinar a disseminação do vírus, bem como os números de infectados, de mortes e de hospitalizações. Esses modelos tornam possível simular inúmeros cenários, testando a eficiência de diferentes intervenções adotadas pelas autoridades de saúde para reduzir o contágio e indicando quais seriam as mais indicadas em cada estágio da pandemia. Entendeu? Paulo. Entendi. A matemática e a estatística ajudam a simular o comportamento futuro da pandemia, levando em consideração os dados colhidos e possíveis ações de controle do crescimento da enfermidade. Eu não sabia disso. Muito legal. Paulo. Agora eu entendi o que passou na TV. Na reportagem, o profissional tratava do tempo, da necessidade de distanciamento social, do uso de máscara e ainda falava desses, abre aspas, modelos matemáticos, fecha aspas. Eu me perguntei o que tinha a matemática a ver com isso. Mateus. Atualmente,
existe uma área da matemática chamada biomatemática, que estuda, entre outras questões, o crescimento de populações de seres vivos perante o convívio com outros seres vivos. Ao mesmo tempo, a estatística vem trabalhando constantemente junto à área da saúde, colaborando, por exemplo, em estudos de efeitos de tratamentos em populações de controle e em problemas de epidemiologia. Quando se trata de uma pandemia, as duas ciências também contribuem muito no que diz respeito à economia, que, em período de quarentena mundial, está intimamente ligada à saúde. Descrição do gráfico 1. Curvas de contaminação. Eixo X, tempo desde o primeiro caso. Eixo Y, número de casos. Duas curvas começam no ponto 00 do gráfico, ou seja, na intersecção entre os eixos X e Y. As curvas foram representadas com vários pontos em sequência. Uma semelhança entre as duas curvas está em suas formas. Há um primeiro trecho em subida, até atingir um ponto máximo, o pico. Em seguida, existe outro trecho em descida. Na primeira curva, colorida em rosa, o trecho para cima tem inclinação bem maior que o trecho em subida da segunda curva, colorida em azul. A primeira curva tem em seu pico um número de casos quase 3 vezes maior que o máximo de casos da segunda curva. Na primeira curva está escrito próximo ao pico, sem medidas de proteção. Já na segunda curva está escrito no pico: transmissão fora do controle. Transmissão controlada para reduzir a disseminação do vírus e diminuir a pressão sobre o sistema de saúde. Uma reta horizontal paralela ao eixo X foi desenhada e refere-se à capacidade do sistema de saúde. Os picos das duas curvas estão acima da reta. O pico da segunda curva está um pouco acima desta reta. Já o pico da primeira curva está relativamente muito acima. Dito de outro modo, a distância entre o pico da segunda curva e a reta é bem menor que a distância do pico da primeira curva em relação à reta. Fim da descrição do gráfico. Paulo, por isso, governo e especialistas tomam medidas para reduzir a velocidade de crescimento do eixo vertical, entre aspas, achatando assim a curva do gráfico 1, fazendo com que a contaminação da população ocorra de maneira mais gradual, o que acaba aliviando a pressão sobre hospitais e infraestrutura do país, correto? Mateus: sim. Como a Covid-19 se transmite pelo contágio direto com objetos contaminados ou pessoas infectadas, medidas de isolamento são essenciais. Em cidades como Milão, na Itália, ações contra o isolamento acabaram sendo feitas inicialmente somente pelo governo, o que fez o surgimento de novos casos explodir. Em poucos dias, havia escassez total de leitos e de insumos em hospitais. Sem tratamento, milhares de pessoas que poderiam ter sido curadas morreram. Paulo: mas me retire uma dúvida. Ao observar o gráfico 1, percebo que ao tomar as medidas sugeridas pelos profissionais de saúde, abre parênteses, distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos, objetos e alimentos com água e sabão e ainda, abre aspas, ficar em casa, fecha aspas, fecha parênteses. A, abre aspas, curva achata, fecha aspas, mas o tempo de contágio aumenta, correto? Mateus: sim, correto. Essa foi a intenção. Dessa forma, a vida das pessoas e a possibilidade de novos casos diagnosticados terem orientação e/ou atendimento médico e hospitalar também aumenta, além de não haver saturação dos leitos hospitalares em casos mais graves da manifestação da doença. Paulo: mas essas medidas trazem diversas consequências, correto? Mateus: sim, houve fechamento do comércio, limitação do trânsito das pessoas entre cidades e muitas outras ações para tentar diminuir a velocidade de contaminação das pessoas. Paulo:
Você já imaginou o impacto dessas medidas na economia, na geração de renda do pequeno agricultor, na vida das pessoas mais simples? Mateus, sem dúvida, foram medidas que geraram muitas consequências, mas também garantiram a preservação da vida de muitas pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos. Mais tarde falaremos a respeito de alguns setores produtivos afetados pela pandemia. Subtítulo 3: Lendo as paisagens da trilha. Tabela 1: Painel do coronavírus por região do país. A tabela mostra 4 informações: casos, óbitos, incidência por 100 mil habitantes e mortalidade por 100 mil habitantes no Brasil como um todo e em suas regiões. A palavra habitantes está abreviada como HAB. Considerando o Brasil, o número de casos é 3.057.470. O número de óbitos é 101.752. A incidência é 1.454,9 e a mortalidade é 48,4. Na região Centro-Oeste, o número de casos é 309.457. O número de óbitos é 6.430. A incidência é 1.898,9 e a mortalidade é 39,5. Na região Sul, o número de casos é 285.086. O número de óbitos é 6.356. A incidência é 951 e a mortalidade 21,2. Na região Norte, o número de casos é 448.476. O número de óbitos é 12.394. A incidência 2.433,3 e a mortalidade 67,2. Repetindo, 67,2. Na região Nordeste, o número de casos é 957.876. O número de óbitos, 30.952. A incidência, 1.678,4 e a mortalidade, 54,2. Na região Sudeste, o número de casos é 1.056.575, o número de óbitos 45.620, a incidência 1.195,6 e a mortalidade 51,6. Fim da descrição da tabela. Mateus. Paulo, observe que vários dados estão representados na tabela. Que informações podemos tirar dessa tabela? Que conclusões podemos inferir desses dados? Paulo, eu percebo que os dados dizem respeito ao coronavírus, quanto aos casos diagnosticados, óbitos e mortalidade. Das 5 regiões do país, o Centro-Oeste do Brasil apresenta o 4º lugar de casos diagnosticados e a região Sul a 5ª posição, portanto, a mais confortável. Já o Sudeste apresenta a 1ª e pior posição. Mateus. Inicialmente, gostaria de destacar que há 2 tipos de dados apresentados nessa tabela. Por exemplo, há dados brutos, abre parênteses, esses que você efetuou a leitura, fecha parênteses, e também dados proporcionais. Portanto, a leitura desses dados precisa ser feita com bastante cuidado e atenção para não realizarmos algum tipo de inferência equivocada. Paulo. Qual o equívoco cometido quando realizei essa análise? Mateus. Inicialmente, precisaremos observar com bastante cuidado as colunas, abre aspas, incidência por 100 mil HAB,
fecha aspas, e a coluna, abre aspas, mortalidade por 100.000 HAB, fecha aspas. Pois, desculpe, pois nessas colunas os dados foram dispostos proporcionais às suas populações e, portanto, carecem de cuidado e atenção. Quando levamos essas colunas em consideração e seus dados, podemos afirmar que, apesar da região Sudeste apresentar o maior quantitativo de casos diagnosticados, mas quando comparado ao seu quantitativo populacional, essa região apresenta a quarta posição de incidência e a terceira de mortalidade no país. Já a região Norte apresenta o quadro mais alarmante, pois é a primeira em incidência e também em mortalidade quando comparada à sua população. A região Nordeste apresenta a terceira pior situação quando comparada à incidência e a segunda pior em relação à mortalidade, quando comparada à sua população. Paulo, entendi. Então, ao realizar a leitura de uma tabela, precisamos ficar atentos aos dados brutos e também aos dados proporcionais. Abre parênteses, nesse caso, as colunas, abre aspas, incidência por 100.000 HAB, fecha aspas, e a coluna, abre aspas, mortalidade por 100.000 HAB, fecha aspas, fecha parênteses. A população da região Sudeste é muito superior que a da região Norte e, portanto, essa disparidade nos valores deveria ser esperada. Gostei disso. Subtítulo 4: Explorando a trilha. Observe que nem sempre em uma tabela aparecem dados brutos e dados proporcionais, mas a leitura e comparação desses dados em uma tabela é que possibilitará a compreensão dos dados apresentados e a tomada de decisões. Dessa forma, precisamos, ao lidar com dados brutos, realizar análise e relativizar as inferências possíveis diante da amostra apresentada e do universo amostral. Vários dados estão representados na tabela. Quais informações podemos tirar dessa tabela? Quais conclusões podemos inferir desses dados? Tabela 2: Coronavírus, casos mapeados e a sua letalidade. A tabela mostra duas informações: casos registrados e mortes, tendo como parâmetro o mundo, um continente ou uma região. Considerando o mundo como um todo, foram 20.055.307 casos registrados e 736.234 mortes. Na África, foram 965.432 casos registrados e 18.608 mortes. Na América do Norte, foram registrados 5.192.850 casos e 172.206 mortes. Na América Latina e Caribe, foram 5.634.491 casos e 222.511 mortes. Na Ásia, 3.550.274 casos e 73.390 mortes. Na Europa, foram registrados 3.347.033 casos e 213.883 mortes. No Oriente Médio, registraram-se 1.353.505 casos e 35.399 mortes. Na Oceania, 24.077 casos registrados e 362 mortes. Disponível em bbc.com. Fim da descrição da tabela. Observação: os quantitativos da Ásia não contabilizam os números do Oriente Médio e da Rússia. O quantitativo da África não contabilizou o Egito. O Oriente Médio contabilizou o Egito.
Os quantitativos da Rússia foram contabilizados a favor da Europa. Mateus. Observe que os dados apresentados na tabela 2 não mostram, por exemplo, resultados proporcionais, mas apenas valores brutos, ou seja, simplesmente por observar que o número de casos registrados para a Ásia é quase 3,6 milhões e que esse mesmo dado para a Europa é de quase 3,4 milhões de pessoas. Não significa que essa última é mais confortável que a primeira. Lembre-se que o contingente populacional da Ásia é maior que a Europa e, portanto, essa elevação nos valores deveria ser esperada. Mateus. Paulo, você possui a habilidade de, a partir de uma tabela, construir um gráfico correspondente? Paulo. Mateus, eu sei. Eu utilizei o programa do Excel e fiz esse gráfico. Nele estão presentes as mesmas informações. Mateus. Ficou muito legal. Paulo. Mateus, utilizando o programa Excel, fiz o gráfico de pizza do número de casos registrados de coronavírus. Observei que, ao fazer isso, o número de casos registrados da Oceania é tão pequeno que, quando comparado ao quantitativo total do mundo, o, entre aspas, programa colocou o percentual como 0%, mas calculei esse percentual e encontrei um valor próximo de 0,12%. Gráfico 2. Coronavírus. Casos mapeados e sua letalidade. O gráfico de barras horizontais apresenta os mesmos valores da tabela 2, já apresentada anteriormente. Mateus. Entendi. O, entre aspas, programa realizou uma aproximação. Isso quer dizer que todos os seus valores das demais regiões percentuais também foram aproximados. Observe que o quantitativo de registros de casos Covid-19 na Oceania da amostra, aproximadamente 24 mil quando comparado ao número de registros de casos no mundo, abre parênteses, universo amostral, fecha parênteses, aproximadamente 20 milhões, gerou um percentual pouco significativo em relação a outras regiões do mundo. Gráfico 3. Distribuição de casos de coronavírus no mundo, em porcentagem. Gráfico conhecido como de pizza, que neste caso tem várias fatias representando regiões do mundo. Cada fatia tem um tamanho diferente. África, 5%. América do Norte, 26%. América Latina e Caribe, 28%. Ásia, 18%. Europa, 16%. Oriente Médio, 7%. Oceania, 0%. Observação: os quantitativos da Ásia não contabilizam os números do Oriente Médio e Rússia. O quantitativo da África não contabilizou o Egito. O Oriente Médio contabilizou o Egito. Os quantitativos da Rússia foram contabilizados a favor da Europa. Subtítulo 5: Resolvendo desafios da trilha. Com base nas informações presentes e nos seus conhecimentos a respeito dessa pandemia, responda: 1. Por que a maioria dos médicos prescreve o isolamento social como forma de contenção da epidemia causada pelo coronavírus? 2. Exemplifique um país em que a curva epidêmica do coronavírus ultrapassou a capacidade de atendimento do sistema de saúde e outro em que isso não ocorreu. Identifique quais os principais fatores acarretaram esses dois quadros tão distintos. 3. Você acredita que o isolamento social pode ajudar a conter o crescimento da curva epidêmica do coronavírus? De que forma? 4. Caso você estivesse assumindo um cargo de comando,
Quais as medidas você adotaria para conter a curva de crescimento da epidemia por coronavírus? 5. Observe a partir do gráfico 1, referente à curva epidêmica da contaminação pelo coronavírus, que há um crescimento acelerado, abre parênteses, o que denominamos de crescimento exponencial, fecha parênteses, e, posteriormente, uma desaceleração do registro de novos casos de contaminação. Subtítulo 6. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Vamos avançando na nossa trilha. Dessa forma, vamos pensar sobre o que sabemos sobre faixa etária, percentual, população, probabilidade. Figura 1. Perfil dos mortos por Covid-19 no Brasil. Descrição da figura. 72,1% dos mortos tinham mais de 60 anos. 83.966 mortos tiveram dados analisados. Considerando a faixa etária até 1 ano de idade, foram 168 mortes, o que corresponde a 0,2% dos mortos. Na faixa de 1 a 5 anos, houve 84 mortes, o que corresponde a 0,1% dos mortos. Na faixa de 6 a 19 anos de idade, foram 336 mortes, o que corresponde a 0,4% dos mortos. De 20 a 29 anos, houve 1.008 mortes, correspondendo a 1,2% dos mortos. De 30 a 39 anos, houve 3.275 mortes, correspondendo a 3,9% dos mortos. Na faixa de 40 a 49 anos, foram 6.465 mortes, o que corresponde a 7,7% dos mortos. De 50 a 59 anos, houve 12.091 mortes, o que equivale a 14,4% dos mortos. De 70 a 79 anos, foram 21.075 mortes, correspondendo a 25,1% dos mortos. Na faixa de 80 a 89 anos, houve 15.450 mortes, o que equivale a 18,4% dos mortos. De 90 anos ou mais, houve 4.282 mortes, o que corresponde a 5,1% dos mortos. Total de mortos: 83.966, o que equivale a 100% dos casos. Fim da descrição da figura. Disponível em poder360.com.br/coronavírus. A partir do quadro anterior e de seus conhecimentos a respeito da contaminação pela Covid-19, responda. Questão 1. As crianças de até 1 ano podem morrer em decorrência da Covid-19? Justifique sua resposta. Questão 2. Qual a faixa etária que apresenta maior risco de mortalidade? Questão 3. Qual faixa etária apresenta a menor possibilidade de morrer em função da contaminação pela Covid-19? Questão 4. Considerando a faixa etária de 6 a 19 anos e a faixa etária de 30 a 39 anos, qual delas apresenta maior possibilidade de morrer em função da Covid-19? Subtítulo 7. A trilha na minha vida. Você saberia responder esses questionamentos? O que é população? O que é amostra? O que é frequência absoluta? O que é frequência relativa? A estatística parte da observação de grupos, geralmente numerosos, aos quais damos o nome de população ou universo estatístico.
para cada elemento da população estudada é denominada unidade estatística. Usando a tabela 1, por exemplo, poderíamos entender que cada indivíduo contaminado representa uma unidade estatística. A variável estatística, nesse contexto, poderia ser como o quadro clínico de cada um desses indivíduos evoluiu. A população estatística pode ser, entre aspas, finita, abre parênteses, quando apresenta um número finito, fecha parênteses, ou, entre aspas, infinita, abre parênteses, quando apresenta um número infinito de elementos, fecha parênteses. A primeira fase de um estudo estatístico consiste em recolher, classificar e contar os dados pesquisados sobre uma população estatística ou sobre uma amostra dessa população. Dessa forma, entenderemos, por exemplo, que quantidade de contaminados pela Covid-19 poderia ser considerada como frequência absoluta, ou mesmo a quantitativo de óbitos, mas isso dependeria do contexto. Define-se como frequência relativa o quociente entre a frequência absoluta e o número de elementos da amostra. Normalmente, esse resultado é apresentado em percentual. Você é capaz de exemplificar população, amostra, frequência absoluta e frequência relativa? Subtítulo 8. Proposta de intervenção social. Muito tem sido divulgado na mídia sobre os problemas de saúde causados pela Covid-19, mas ainda há pessoas que ignoram seus sintomas e parecem não acreditar na letalidade desse vírus. Que tal pensar em uma proposta de intervenção social, ou seja, uma produção idealizada por você para ajudar outras pessoas? Pode ser um card informativo no Instagram ou uma publicação no Facebook. Se você tem um canal no YouTube, faça uma publicação bem legal. Pode ser uma pesquisa sobre o número de contaminados em sua região e ou formas como poderiam ter sido evitadas essas contaminações. Seja criativo e não perca a oportunidade de ajudar pessoas. Subtítulo 9. Autoavaliação. Responda apenas algumas perguntas no seu diário de bordo. Item A. Você reservou um tempo para realizar esta atividade? Item B. Se reservou, conseguiu realizar essa atividade no tempo programado? Item C. Considera que a trilha te ajudou a fazer uma leitura mais crítica sobre as informações contidas em tabelas e gráficos? Item D. Por meio da trilha, você consegue inferir informações contidas em tabelas e ou gráficos? Caso ainda tenha alguma dúvida sobre esse conteúdo, converse comigo em sala de aula. Podemos aprofundar este estudo no tempo escola e ainda busque outros materiais que possam auxiliar no seu estudo. Item E. Você acha que consegue aplicar na sua vida as aprendizagens dessas aulas? Comente. Fim da gravação.